Descubra a história completa das visões de Ezequiel e como ele viu o trono de Deus. O contexto histórico do ministério de Ezequiel é marcado por um período de grande tumulto e sofrimento para o povo de Israel. Em 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e deportou um grande número de seus habitantes para a Babilônia. Ezequiel foi parte desse grupo de cativos levados durante esta primeira deportação, que foi um prelúdio da destruição final de Jerusalém que ocorreria 10 anos depois. Ezequiel não era apenas um profeta, ele também era um sacerdote. Essa dupla função é de extrema importância, pois lhe proporcionava uma compreensão profunda tanto da lei e dos rituais religiosos quanto das mensagens divinas diretas que ele recebia. Sua formação sacerdotal o tornava versado nas escrituras, nos rituais do templo e nas tradições religiosas de Israel, influenciando suas visões e a maneira como interpretava e transmitia as mensagens de Deus. O nome Ezequiel, que significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá, não era apenas um detalhe linguístico, mas refletia a essência da missão do profeta e a mensagem central de seu ministério profético. Em tempos de grande dificuldade e crise para o povo de Israel, o nome de Ezequiel servia como um lembrete constante da força e do poder de Deus para sustentar e prevalecer sobre todas as adversidades. Nabucodonosor, o rei babilônico, era conhecido por suas campanhas militares e por transformar Babilônia em uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Sua estratégia de deportação dos judeus fazia parte de um plano maior para assegurar o controle sobre os territórios conquistados. A vida dos cativos judeus na Babilônia era marcada por uma mistura complexa de desafios e oportunidades. Embora arrancados de sua terra natal e vivendo em exílio, os judeus na Babilônia não eram escravos no sentido mais estrito da palavra. Eles tinham uma certa medida de liberdade para estabelecer comunidades, praticar sua religião e até prosperar economicamente. No entanto, a experiência do exílio era profundamente traumática para muitos, marcada pela saudade da terra natal, pelo sentimento de perda e desolação. Os cativos foram dispersos em várias regiões da Babilônia, onde formaram pequenas comunidades organizadas social e religiosamente para preservar sua identidade cultural e religiosa. Durante o exílio na Babilônia, os cativos judeus enfrentaram desafios e oportunidades únicas. Embora distantes de sua terra natal, encontraram um ambiente onde podiam praticar sua religião e preservar sua identidade cultural. As comunidades formadas pelos judeus cativos não apenas mantiveram tradições religiosas, mas também estabeleceram redes sociais e econômicas que lhes permitiram prosperar em meio ao exílio. A liberdade de culto proporcionada na Babilônia permitiu que Ezequiel continuasse suas práticas sacerdotais e transmitisse suas profecias com autoridade e autenticidade. Mesmo diante da saudade da terra natal e do sentimento de desolação, os cativos judeus conseguiram encontrar formas de manter viva a chama da esperança em meio à adversidade. Durante o exílio na Babilônia, Ezequiel foi chamado por Deus aos 30 anos de idade para iniciar seu ministério profético em um momento crucial na história de Israel. Essa idade era particularmente significativa no contexto judaico, pois marcava o início do serviço dos sacerdotes no templo, simbolizando maturidade espiritual e responsabilidade. O chamado de Ezequiel foi dramático e envolveu uma série de visões extraordinárias que confirmaram sua missão divina. A visão mais marcante foi a do trono celestial, onde ele viu a glória do Senhor e recebeu sua comissão como profeta. Nessa experiência sobrenatural, Ezequiel compreendeu a majestade e santidade de Deus, além de ter um vislumbre do reino celestial glorioso. Como sentinela para a casa de Israel, sua missão era avisar o povo sobre o julgamento iminente e chamar à responsabilidade e ao arrependimento. Deus assegurou a Ezequiel que estaria com ele ao enviá-lo a um povo rebelde e obstinado, fortalecendo para cumprir sua missão profética com coragem e fidelidade. Além disso, Ezequiel recebeu um rolo escrito por dentro e por fora contendo lamentações, prantos e ais, sendo instruído a comer esse rolo simbolicamente para internalizar completamente a mensagem divina antes de transmiti-la ao povo. Durante os 22 anos de seu ministério, Ezequiel proferiu inúmeras profecias que abordavam tanto a destruição iminente quanto a futura restauração de Israel. As primeiras profecias de Ezequiel, registradas nos capítulos 4 a 7, são marcadas por intenso simbolismo e ações dramáticas que ilustram o julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá. Essas profecias serviram para alertar o povo sobre a gravidade de seus pecados e as severas consequências que estavam por vir. Uma das ações mais impactantes de Ezequiel foi a criação de um modelo simbólico de Jerusalém representando o cerco à cidade. Ele foi instruído por Deus a pegar um tijolo, desenhar uma representação de Jerusalém nele e, em seguida, cercá-lo com miniaturas simbolizando as forças inimigas. Essa representação vívida do cerco iminente serviu como um poderoso aviso visual para os exilados na Babilônia, mostrando-lhes o destino que aguardava sua amada cidade. Além disso,
Ezequiel foi instruído a realizar atos proféticos, como deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade das casas de Israel e Judá, respectivamente. Cada dia representava um ano de pecado acumulado, enfatizando a longa duração da rebeldia do povo contra Deus e a paciência divina se esgotando. Essas ações proféticas visuais reforçavam a mensagem de julgamento iminente e a necessidade urgente de arrependimento. Durante uma das visões mais impressionantes registradas no livro de Ezequiel, o profeta é conduzido por Deus para um momento de profunda revelação. Nessa experiência transcendental, Ezequiel é transportado espiritualmente para o Vale dos Ossos Secos. Ao adentrar esse vale desolado, ele se depara com uma cena assombrosa. Ossos secos espalhados por toda parte, sem vida e desprovidos de qualquer vestígio de esperança. Diante dessa visão sombria, Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos, convocando-os a ouvir a palavra do Senhor. Em um milagre extraordinário e sobrenatural, os ossos começam a se mover e se unir, formando esqueletos completos. Tendões, carne e pele crescem sobre esses esqueletos inertes, transformando-os em corpos humanos reconstituídos. Contudo, esses corpos recém-formados permanecem sem vida, aguardando o sopro do Espírito que lhes concederá a vida plena. Diante desse cenário de ressurreição e renovação divina, Ezequiel profetiza novamente conforme instruído por Deus. Um vento poderoso sopra sobre o vale, trazendo consigo o sopro vital do Espírito de Deus. Os corpos reanimados se erguem cheios de vida e vigor, formando um grande exército revivificado pela graça divina. Essa visão simbólica e poderosa representa não apenas a promessa de restauração física do povo cativo de Israel, mas também simboliza a renovação espiritual e o poder regenerador de Deus sobre aqueles que pareciam perdidos para sempre. Ezequiel realizou diversas ações dramáticas e simbólicas para transmitir as mensagens divinas ao povo de Israel. Uma das ações mais impactantes foi a representação do cerco à cidade de Jerusalém. Por ordem de Deus, Ezequiel pegou um tijolo e desenhou uma representação da cidade no tijolo. Em seguida, ele cercou o tijolo com miniaturas que simbolizavam as forças inimigas que sitiariam Jerusalém. Além disso, ele colocou rampas de cerco e baterias ao redor do tijolo, como se estivesse simulando um cerco real. Essa representação vívida e tangível do cerco iminente serviu como um poderoso aviso visual para os exilados na Babilônia, mostrando-lhes o destino que aguardava sua amada cidade. Nos capítulos 8 a 19, Ezequiel aborda diretamente as acusações contra a idolatria e o pecado que permeavam a nação de Judá. Essas profecias revelam a profundidade da corrupção espiritual e moral do povo, especialmente a profanação do templo de Deus em Jerusalém. Em uma das visões mais impactantes, Ezequiel é transportado espiritualmente de sua casa na Babilônia até Jerusalém. Lá, ele testemunha uma série de práticas pagãs e abominações que estavam sendo realizadas dentro dos muros sagrados do templo. Líderes religiosos e civis são vistos envolvidos em atos de idolatria, adorando imagens e deuses estrangeiros no próprio santuário dedicado ao Senhor. Mulheres choram pelo deus Tamuz, uma prática pagã, enquanto homens com incensários prestam culto ao sol. Essa visão chocante revela a grave apostasia do povo de Israel, evidenciando como a idolatria havia se infiltrado até mesmo no coração da vida religiosa em Israel. A profanação do templo era um sinal claro da rebelião contra Deus. O lugar que deveria ser santo e dedicado à adoração exclusiva do Senhor estava agora contaminado com rituais pagãos. Essa visão simboliza a traição espiritual do povo de Deus e a violação do seu santuário, tornando inevitável o julgamento divino. Ezequiel, durante suas visões, também foi chamado a profetizar contra outras nações que cercavam Israel, destacando que a justiça de Deus se estendia a todas as nações, não apenas a Israel. O profeta denunciou os pecados de nações como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, proclamando que elas também enfrentariam o julgamento divino por seus atos de violência, arrogância e idolatria. As mensagens de Ezequiel para essas nações enfatizavam a soberania de Deus sobre toda a terra e a certeza de que ninguém está fora de seu alcance ou julgamento. Ele destacou que mesmo as nações mais poderosas e influentes não poderiam escapar da justiça divina. Um dos temas centrais das profecias de Ezequiel era a esperança de restauração para Israel. Após anunciar o julgamento e a destruição, ele também trouxe mensagens de consolação e promessa de um futuro restaurado. Ele profetizou sobre a reunificação das tribos de Israel e o retorno do povo à sua terra natal. Em uma visão poderosa, Ezequiel viu duas varas, simbolizando as casas de Judá e Israel, sendo unidas em uma só, representando a futura unidade e restauração do povo de Deus. Além disso,
Ezequiel teve uma visão detalhada de um novo templo que seria construído durante o reinado milenar de Cristo. Ele foi transportado espiritualmente para a terra de Israel, onde um anjo o guiou pelos diversos espaços do templo, revelando cada detalhe com precisão e beleza. O templo descrito por Ezequiel é grandioso em escala e magnificência, superando em esplendor o templo construído por Salomão. Ele descreve minuciosamente as dimensões exatas do templo, incluindo os pátios exteriores, átrios interiores e o santuário interior onde a presença de Deus habitará. Os portões, salas laterais e corredores são meticulosamente planejados e ornamentados para glorificar a Deus e refletir sua santidade e majestade. Ezequiel também descreve as medidas precisas do altar onde os sacrifícios serão oferecidos, assim como os compartimentos onde sacerdotes e levitas realizarão seus serviços sagrados. Além disso, ele detalha as funções dos sacerdotes e cantores que servirão no templo, responsáveis por manter a ordem sagrada, oferecer sacrifícios e liderar o povo em louvor e adoração a Deus. Os cantores terão um papel especial na condução dos coros e cânticos de adoração acompanhados por instrumentos musicais consagrados. Essa visão do novo templo durante o reinado milenar de Cristo reflete a restauração completa da adoração a Deus na Terra Santa, simbolizando a presença divina entre seu povo restaurado. A visão do templo milenar de Ezequiel destaca a glória e a santidade de Deus, mostrando que ele deseja habitar entre seu povo e restaurar todas as coisas. Essa visão era uma fonte de esperança para os exilados, reforçando a promessa de que Deus não os havia abandonado e que um futuro glorioso os aguardava. Além das visões do novo templo, Ezequiel também trouxe mensagens de esperança sobre a renovação espiritual do povo de Israel. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa promessa de transformação interior enfatizava a necessidade de uma mudança profunda no coração e na mente do povo, indo além da simples restauração física. Além das visões grandiosas e profecias de julgamento, Ezequiel também enfatizou a responsabilidade individual diante de Deus. Em Ezequiel 18:20, ele afirma: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Essa mensagem de responsabilidade pessoal era revolucionária para a época e reforçava a importância da integridade individual e da justiça pessoal diante de Deus. A mensagem de Ezequiel não era apenas sobre julgamento, mas também sobre redenção e a promessa de uma nova aliança entre Deus e seu povo. Ele profetizou que Deus iria reunir os filhos de Israel de todas as nações e trazê-los de volta à sua terra. Essas promessas de restauração foram particularmente consoladoras para os exilados, que ansiavam por voltar à sua terra e renovar seu relacionamento com Deus. A visão do Vale de Ossos Secos, descrita em Ezequiel 37, é uma das mais poderosas representações da promessa de Deus de restaurar Israel. Deus instrui Ezequiel a profetizar aos ossos secos, e à medida que ele o faz, os ossos se juntam, se revestem de carne e são revivificados pelo sopro do Espírito de Deus. Essa visão simboliza a restauração não apenas física, mas também espiritual de Israel, destacando o poder de Deus de trazer vida onde havia morte. O livro de Ezequiel também contém profecias apocalípticas que apontam para eventos futuros e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Ezequiel fala sobre a batalha final contra as forças do mal, conhecida como a Batalha de Gog e Magog, onde Deus demonstra seu poder esmagador sobre os inimigos de seu povo. Essas profecias apocalípticas reforçam a soberania de Deus e a certeza de sua vitória final sobre o mal. Ao longo do livro, Ezequiel usa uma linguagem rica em símbolos e imagens para comunicar as mensagens divinas. A roda dentro da roda, os querubins com 4 rostos e as visões do templo são apenas alguns exemplos das poderosas imagens usadas pelo profeta. Esses símbolos não apenas capturavam a imaginação dos ouvintes, mas também transmitiam verdades profundas sobre a natureza de Deus, sua santidade e seu plano de redenção. Ezequiel foi um profeta que enfrentou grandes desafios em seu ministério. Ele pregou a um povo rebelde e obstinado, muitas vezes sendo rejeitado e incompreendido. No entanto, sua fidelidade e coragem em transmitir a palavra de Deus são um testemunho de sua dedicação e devoção. Sua vida e ministério continuam a inspirar gerações de crentes a perseverar na fé e a confiar nas promessas de Deus, mesmo em meio às provações mais difíceis. A mensagem central do livro de Ezequiel é a soberania de Deus sobre todas as coisas e sua fidelidade em cumprir suas promessas. Mesmo em tempos de julgamento, há sempre uma esperança de redenção e restauração para aqueles que se voltam para Deus com um coração sincero. Esperamos que tenha apreciado essa jornada pela história completa das visões de Ezequiel.
Esteja atento às lições profundas e às mensagens poderosas contidas nas visões e profecias deste grande profeta. Obrigado por assistir. Fique ligado para mais vídeos emocionantes sobre temas bíblicos e continue explorando as riquezas das Escrituras com a gente. Que Deus abençoe você abundantemente e até a próxima!